Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar com os meus amigos e irmãos em Cristo mensagens preciosas da Palavra de Deus que tenho aprendido. A mensagem de hoje fala sobre confiança em Deus. Confiança em Deus em meio à crise. Estamos vivendo um momento de ansiedade, de perplexidade, de falta de perspectiva com respeito à vida em todo o mundo, porque está sendo assolado por uma pandemia. Estamos em quarentena já há vários meses e isso tem nos feito muito mal em termos psicológicos, econômicos, materiais e de relacionamento também. Isto nos trouxe, melhor dizendo, uma crise. E em meio a essa crise nós tendemos a desanimar, porque nos sentimos sem respostas para as nossas perguntas. Por isso, nós queremos falar hoje sobre uma passagem de Jeremias, capítulo 33, que diz que Deus tem respostas para nós, que Deus está no controle do mundo e que Ele tem seus planos para nós, que nós podemos buscar o Senhor e receber respostas dele e podemos deixar esse estado de perplexidade em que estamos vivendo. Vamos ler a passagem. Jeremias 33, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É interessante que o apóstolo Paulo, vivendo uma situação idêntica à de Jeremias, ele estava preso em um cárcere em Roma, por causa também de pregar a palavra de Deus. Ele escreveu de lá uma carta à igreja de Filipos, aos filipenses, e nessa carta ele disse algo muito parecido com o que Deus diz aqui para Jeremias. Vamos ler aqui Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aliás, antes diz assim, o Senhor está perto, no versículo 5, no final do versículo 5. Então ele continua no 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em meio à crise, em meio aos questionamentos, em meio à perplexidade, em meio à ansiedade, podemos confiar em Deus. Podemos buscar ao Senhor. Deus diz a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Ou clama a mim e eu responderei, na tradução que nós lemos. E eu direi a você, eu mostrarei a você coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Jeremias estava preso já há muito tempo no pátio da guarda. Ele até tinha sido
jogado numa cisterna abandonada e quase que morreu lá, mas um dos servidores do rei teve pena dele e intercedeu por ele perante o rei. Ele foi retirado da cisterna, mas foi deixado ainda preso no pátio da guarda. E Jeremias, então, tinha sido ordenado por Deus de comprar um terreno, mas ele tinha sido incumbido também por Deus de profetizar que a cidade seria tomada pelos inimigos, seria destruída pelos inimigos, que todo o território de Judá seria submetido ao domínio dos babilônios. E ele então não entendia isso. Como é que o senhor manda eu comprar um terreno num lugar que não vai ter mais terreno, porque não vai ser nada meu mais, nem nada dos meus parentes? E então Deus diz para ele, no capítulo anterior, respondendo a ele a respeito dessas questões, diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E então ele diz que no futuro, né, o povo voltará, o povo comprará propriedades, o povo assinará escrituras, o povo irá plantar e colher, a cidade irá se desenvolver novamente. Em meio à crise, devemos buscar as nossas respostas em Deus. Temos aqui uma ordem para orar. Então, em primeiro lugar, é nosso dever orar. É nosso dever buscar a Deus, porque Ele é o único a quem podemos recorrer. Ele é o único que tem respostas para nós. Então, esta realidade nos compele, nos obriga a orar, a buscar as nossas respostas em Deus. Mas temos também aqui um direito. Deus está nos dando um direito de orar, porque Ele está dizendo: eu vou responder. Quando você orar, eu responderei. Eu terei respostas para os seus questionamentos, para as suas indagações, para as suas perplexidades. Eu tenho respostas para todas as questões que inquietam o seu coração. Portanto, ore. E temos também aqui, meus irmãos, uma bênção, um maravilhoso recurso. Porque, como diz o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos também junto com este, a paz de Deus, ela vai penetrar e encher o nosso coração, vai proteger o nosso coração, de modo que a ansiedade não nos domine e não nos escravize. A oração é um grande recurso do cristão, porque ela traz alento e traz proteção ao coração e à mente do cristão. Portanto, não temos razão para estarmos perplexos, sem perspectiva, sem esperança de uma resposta, porque Deus tem resposta. Clama a mim e eu responderei. Nós temos podemos ter, melhor dizendo, essa confiança em Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que fez a terra, Ele é aquele que formou a terra, Ele é aquele que sustenta a terra. Ele é o Criador, sustentador do universo e da humanidade. Deus não é como um fabricante de relógio que fabrica o relógio e coloca esse relógio no mercado, esse seu produto, né, no mercado,
e depois não quer saber mais do seu produto. Se ocorrer algum probleminha com o relógio, ele tem os seus representantes de assistência técnica que vão cuidar do assunto lá e ele não quer saber mais daquele relógio. Ele fabrica milhares deles, né, e não poderia, evidentemente, cuidar do problema de cada um deles. Mas Deus não é assim. Deus não criou o universo como o fabricante de relógio cria um relógio. Deus criou o universo como algo, um objeto, melhor dizendo, do seu amor, do seu cuidado. Ele sustenta o universo. Ele nos ama. Ele cuida de nós. A história está sob seu controle. Em meio à crise, Deus está no controle. Podemos confiar nisso, que Deus é o Senhor da história, que toda a história da humanidade, a sua história pessoal, a minha história pessoal, está sob o domínio de Deus. Nada que nos acontece, como disse Jesus, nem mesmo um cabelo da nossa cabeça que caia está sem o controle, está sem o conhecimento do Senhor. Ele é o Senhor da história. E no final do versículo 3 aqui, Deus disse assim, clama a mim, aliás, no versículo 3 ele diz, clama a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu quero dar ênfase a essa última parte do versículo 3, essa segunda parte, para dizer que Deus tem planos para nós. Muitas vezes esses planos não são os que nós pensamos que sejam, ou imaginamos que sejam, ou desejamos que sejam. Muitas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus algo errado, mas Deus tem planos muito maiores. Deus tem coisas muito mais grandiosas e insondáveis para nos dizer, para nos mostrar e para nos dar. A palavra que está lá no original hebraico, em que foi escrita a profecia de Jeremias, ela tem uma referência àquelas cidades grandes, fortificadas por muros altos, que eram praticamente impossíveis de serem conquistadas. Então, aquilo que nos parece impossível, aquilo que nos parece tão difícil, para Deus é plenamente possível. Ele diz mesmo naquele versículo do capítulo 32 que nós lemos, há alguma coisa difícil demais para mim? Não há. Aquilo que pode ser considerado para nós como inacessível, a falta de resposta, a falta de perspectiva, para Deus não existe. Então, Ele tem os seus planos. Planos que muitas vezes nós não conhecemos, mas que Ele vai nos revelar. Clama a mim, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Nesta época, nesta hora de perplexidade e ansiedade, precisamos confiar em Deus. Em meio a esta crise, precisamos buscar o Senhor, orar e confiar e saber que Ele tem respostas para nós. Em meio a essa situação de pandemia, de quarentena já tão longa e daquela falta de perspectiva de quando vai terminar isto, perguntas para nós muitas vezes sem resposta, confiemos que Deus é o Senhor da história
Ele está no controle, ele tem os seus planos e nós podemos descansar. Como diz o apóstolo Paulo, a paz de Deus guardará os vossos corações. Essa palavra que o apóstolo Paulo usou em Filipenses é uma palavra de sentido de cunho militar que dá a ideia de um batalhão de guarda em torno da nossa mente, protegendo, guardando, blindando. É isso que nós precisamos nesta hora. A paz de Deus, que excede todo entendimento, toda razão humana, ela pode encher o nosso coração e pode nos acalmar e pode exceder as nossas dúvidas e incertezas neste momento. Que Deus nos abençoe.